nesse bloco, vamos continuar a tratar da nova lei de franquia. Bom, item 2.2, novidades relevantes da COF. A primeira novidade, que eu acho que é importante destacar aqui, é justamente o histórico resumido do negócio. Você vai encontrar isso logo no primeiro inciso do artigo 2º, que trata aí do que é necessário conter aí na nossa circular de oferta de franquia. Essa exigência não havia na lei anterior. O que a lei anterior falava é o histórico do franqueador. Né? Qual que era o sistema societário que ele adotou, qual que é a marca, quanto foi feito o registro, a vida do franqueador. Né? Isso continua? Continua, tem que ter o histórico do franqueador. Mas o histórico do negócio em si não tinha essa exigência na lei anterior. Eu acho extremamente válido, eu acho que realmente o franqueado não está só interessado em saber do histórico do franqueador, ele quer saber do histórico do negócio, como que o negócio começou, qual foi a evolução do negócio, qual foi o avanço, qual foi a recepção desse negócio no mercado empresarial. Então, isso tudo é de extrema importância para a tomada de decisões por parte dos franqueados. Então, acho plenamente válido o histórico do negócio franqueado, ok? Além disso, também ampliou o prazo da relação de franqueados. O artigo 2º, inciso 10 da lei, diz que na circular de oferta de franquia, o franqueador vai ter que apresentar uma relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e também dos que se desligaram nos últimos 24 meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones, uma relação completa, que é justamente para que o interessado na franquia tenha a possibilidade de entrar em contato. E aí, como é que é a franquia? O que você achou? Você ainda é franqueado? Por que você saiu? Você não está mais na franquia por qual motivo? Eu quero saber, eu quero ter um contato direto com aqueles que já têm a franquia ou já tiveram aquela franquia. Agora, qual que é a novidade? A lei anterior tratava de você que é franqueador ou você que atua no direito empresarial, está advogando na área do direito empresarial, bastante cuidado, porque essa é uma modificação importantíssima na COF. Antes o prazo era de 12 meses, agora passou para 24 meses. Então você vai ter que, inevitavelmente, fazer essa alteração na sua circular de oferta de franquia, tá? E sem sombra de dúvida, isso vai começar a cair em concurso também. Então, o prazo dessa lista, dessa listagem, não é mais de 12 meses. Agora passou para 24 meses. Nos últimos 24 meses, quem eram os meus franqueados, quem eram os subfranqueados, quem se desligou da rede, isso tudo vai ter que estar constando com nome, endereço, telefone, para que haja a possibilidade do franqueado entrar em contato. Tudo bem? Bom, uma outra novidade extremamente importante é essa aqui. Regras de transferência ou sucessão. Isso não tinha previsão na lei anterior e tem agora na nova lei. O artigo 2º, inciso 17, diz assim: indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão. E, caso positivo, quais são elas, né? Então, se o titular da franquia eventualmente tiver algum problema de sucessão, como que vai ser tratado isso? A questão envolvendo o próprio franqueado, né? No caso de sucessão do franqueado, como ficaria a questão? Então, isso tudo tem que estar detalhado, discriminado no contrato, ou melhor, na circular de oferta de franquia, tá bom? Isso nós tínhamos nos contratos de franquia, mas nós não tínhamos na circular de oferta de franquia, e agora precisa constar na COF também, ok? Outro detalhe que também tínhamos com muita frequência nos contratos de franquia, mas não havia essa previsão expressa para a circular de oferta de franquia, é a indicação de penalidades, multas e indenizações. Então, o artigo 2º, inciso 18, diz que na COF tem que ter a indicação das situações em que são aplicadas as penalidades, as multas ou indenizações
e dos respectivos valores estabelecidos no contrato de franquia. Um assunto importante também. Você interessado na franquia tem que saber, olha, se você violar um sigilo, uma confidencialidade do contrato de franquia, qual vai ser a penalidade? Se você colocar, macular a imagem da marca, qual seria a penalidade? Se você não cumprir com os pagamentos dos royalties, como vai ser a penalidade? Isso tudo, qual tipo de sanção, se vai ter rescisão do contrato ou não, como vai se dar, isso tudo tem que estar expresso agora na circular de oferta de franquia, tá bom? A questão da concorrência, do no compete, isso tudo tem que estar expresso na circular de oferta de franquia. Bom, agora um assunto também de extrema relevância. Nós não tínhamos essa previsão na lei anterior e temos agora, e que eu acho fantástico. Se você me perguntar o que você acha que foi mais importante aí com relação à COF, eu te falo que foi isso. Cotas mínimas de compra. Nós não tínhamos essa previsão na lei anterior. E eu sempre recebi esse tipo de reclamação dos clientes. Olha, Gianluca, eu montei uma loja e agora sou obrigado a comprar uma cota mínima de determinado produto que não comercializa na minha loja, né? Ah, esse tipo de bolsa não vende aqui. Esse tipo de sapato não vendo aqui, não consigo comercializar. Esse chocolate não sai. Né? Ah, tem uma bolsa que custa R$7.000 e eu tenho que vender, mando 10 bolsas por mês e eu não consigo vender uma. Né? Aí o que acontece? Não tinha estabelecido na COF essa cota mínima de compra, às vezes a empresa manda sem você solicitar, ela já te manda essa cota mínima de compra, você não consegue comercializar. Aí tem uma cláusula no contrato que fala que é possível a recompra por 30% do valor, 40% do valor, é o prejuízo que você toma. Então, acho que isso tem que ser mais claro, mais transparente. Tem que colocar lá qual é a cota mínima de compra, mínima mensal. Ó, você tem que comprar tantos produtos, determinado serviço, isso tem que estar claro na circular de oferta de franquia e hoje tem essa previsão, pode colocar na tela então. Olha aí, informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador ou a terceiros por este designados e sobre a possibilidade e as condições para recusa. Olha aqui, ó. Isso aqui também é importante. Possibilidade e as condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador. Então tem situações em que tem que estar expresso isso, que haja uma possibilidade do franqueado recusar aquela compra. Como, por exemplo, olha, eu estava precisando urgentemente do produto, você não conseguia me entregar no prazo hábil, eu tive que comprar diretamente do fornecedor, de outro fornecedor. Então eu vou recusar essa remessa mensal. Ou então você não está mais produzindo e eu posso então recusar outros que estão diretamente relacionados a isso. Então, eu tenho que necessariamente deixar claro na circular de oferta de franquia, tá bom? E olha que interessante, antes mesmo da previsão na lei, a própria jurisprudência vinha apoiando essa ideia de que tem que estar transparente, claro, a possibilidade da compra de cota mínima, mas que essa cota mínima era possível ser cobrada também do franqueado. Olha aí a prova do MP do Acre, prova CESP, o examinador colocou assim, ó. Considera que determinada sociedade, fabricante de batons e esmaltes, queira testar na prática as vantagens e desvantagens relativas aos custos impostos pelo direito para a colocação desses produtos no mercado e, para tanto, esteja avaliando as seguintes opções de contrato mercantil. E aí vem lá as opções e tem lá o sistema de franquia. Bom, olha lá. Letra A. Se resolver celebrar contrato de franquia, a sociedade poderá exigir do franqueado um volume mínimo de compras de seus produtos ou mesmo o pagamento de percentuais sobre os produtos vendidos, e essa foi a resposta dada como correta do gabarito, né? Da possibilidade do franqueador exigir um volume mínimo de compras. Há essa possibilidade? Há, mas agora tem que estar expresso na circular de oferta de franquia. Bom, se isso caiu antes de ter a previsão legal,
Imagine agora com previsão legal. Tudo bem? Avançando. Ainda sobre a COF, a atuação territorial é um assunto que também me preocupa e que pode cair numa prova, e também para aquele que atua na atividade empresarial, fique muito atento com o que eu vou dizer agora. Bom, como que isso era antes? Na lei anterior, nós tínhamos aí essas duas situações. O que tinha que ser especificado na COF? Se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação. E, caso positivo, em que condições o faz. Além disso, tinha a possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações. Então, havia necessidade de se verificar aí se ele era um franqueado exclusivo daquela região, daquele território de atuação. Ah, ele pode atuar no Triângulo Mineiro, legal. Ele pode atuar no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Ah, ele só pode no estado de São Paulo atuar na cidade de Campinas ou na região metropolitana. Isso tudo tinha que estar definido no contrato. Qual que é, se ele tinha exclusividade ou não, e qual que era a sua zona de atuação. Além disso, tinha que ter previsão da possibilidade dele fazer vendas fora do território ou até mesmo de fazer exportações. Como que ficou isso? Essa parte não mudou. Essa parte não mudou. Eu tenho que realmente determinar lá com relação à exclusividade, a possibilidade de fazer vendas ou serviços fora do território, isso continua igual, não mudou. O que foi acrescentado é o seguinte: agora nós temos que verificar se há e quais são as regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas, porque isso não tinha previsão legal. A previsão anterior era para tratar dos franqueados, mas muitas vezes os franqueados reclamavam que a franqueadora ela tinha unidades próprias, para ter até uma unidade de modelo, ou tinha alguma unidade, por questões estratégicas, tinha uma unidade própria e havia uma concorrência entre elas. E a questão é como que vai ficar tratada essa questão da concorrência entre as unidades próprias e os franqueados. Agora tem que estar definido de forma clara, de forma transparente na circular de oferta de franquia. Bom, falamos desses aspectos relevantes da COF, agora eu vou tratar de um tema que é extremamente importante para fins de concurso. Uma questão que já caiu por diversas vezes em prova de magistratura, magistratura estadual, magistratura federal, MP estadual, defensorias, procuradorias. Então fique muito atento porque eu vou dizer agora. Volta para a tela e olha essa pergunta. O que acontece se o prazo de entrega de 10 dias da COF não for respeitado? Então eu disse a você que o franqueador tem que entregar a COF e o franqueado só vai poder assinar o contrato de franquia ou fazer qualquer tipo de pagamento 10 dias depois do recebimento da circular de oferta de franquia. Se esse prazo não for respeitado, o que vai acontecer? Bom, meus amigos, antes como que era tratado isso? O artigo 4º da lei tratava do assunto. Agora é o artigo 2º, parágrafo 2º. E aqui é importantíssimo fazer a comparação. Antes, a lei tratava da seguinte forma: na hipótese do não cumprimento do disposto no caput dissertio, que era o prazo de 10 dias, o franqueado poderá arguir a anulabilidade. Anulabilidade. Então, o franqueado podia arguir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança, mais perdas e danos. Então era isso que tínhamos como previsão no artigo 4º da lei.
Como que ficou agora? O artigo 2º, parágrafo 2º, diz assim: na hipótese de não cumprimento do disposto no parágrafo 1º, que é o prazo de 10 dias, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade. Ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas as quantias já pagas ao franqueador ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou royalties, corrigidas monetariamente. Então aqui, pessoal, a lei fala corrigida monetariamente, não dá o índice de correção, que antes era o índice de poupança. Agora não. Agora o juiz vai ficar adstrito ao índice legal de correção. Só que tem uma questão. Aqui não fala mais de perdas e danos. Então, o que mudou? Mudou que o franqueado agora pode pedir a nulidade, além da anulabilidade que anteriormente já era prevista. Então agora é anulabilidade e nulidade. Não tenha dúvida nenhuma de que isso vai despencar em concurso, tá? Não tenha dúvida. Nulidade e anulabilidade agora. Tranquilo? Volta para a tela. E não tem mais a previsão de perdas e danos em favor do franqueado. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, cuidado. Olha aí, prova da magistratura TRF, juiz federal, juiz substituto federal, 2017. A respeito dos contratos de franquia, a respeito dos contratos empresariais, assinale a opção correta. No contrato de franquia, letra A. No contrato de franquia, o franqueador deve fornecer aos interessados a circular de oferta de franquia contendo obrigatoriamente as informações essenciais da operação, conforme a legislação específica, sob pena de anulabilidade do contrato. Essa é uma resposta correta. A COF deve obrigatoriamente conter essas informações, né, conforme a lei, mas agora não mais anulabilidade só. Agora, isso caiu na prova em 2017. Daqui para frente, o que a gente tem que ficar atento? Que não é mais anulabilidade só, é anulabilidade e nulidade do contrato. Então, cuidado, é assunto de concurso, tá bom? Próxima pergunta. O que acontece se o franqueador omitir informações ou oferecer informações falsas? Então, ele fez uma COF e ele omitiu informações ou até mesmo ele mentiu. Ele prestou informações que não eram verídicas, eram informações falsas. Como que a lei tratava disso? O artigo 7º da lei revogada diz assim, que a sanção prevista no parágrafo único do artigo 4º, que é a anulabilidade do contrato, também aplica-se ao franqueador que veicular informações falsas na sua circular de oferta de franquia. Então, tratava tão somente das informações falsas. Agora, o que diz o artigo 4º? Aplica-se ao franqueador que omitir informações ou veicular informações falsas na circular de oferta de franquia a sanção prevista no artigo 2º, parágrafo 2º. Qual que é a sanção do artigo 2º, parágrafo 2º, pessoal? A da anulabilidade ou da nulidade do contrato, com a devolução das quantias já pagas. Então, o que acontece? Agora nós temos uma novidade, que é a omissão de informações. Então, meus amigos, muita atenção. A omissão de informações agora também está prevista como hipótese de nulidade ou anulabilidade do contrato. Não apenas as informações falsas, como também a
omissão de informações. Mandou muito bem o legislador com relação a essa questão, porque era muito comum a gente ver aí o franqueado omitindo informações, o franqueador omitindo relações importantes ou informações relevantes a respeito de uma determinada franquia. Então agora, omissão de informações na COF ou informações falsas podem gerar anulabilidade ou nulidade do contrato com a devolução das parcelas até então pagas. Uma novidade da nova lei de franquia. Tudo bem? Bom, avançando. Então olha aqui, para a gente fixar esse assunto. O que mudou? Antes, a penalidade era apenas para informações falsas. E agora, a penalidade abrange informações falsas e também omissão de informações. Essa foi a novidade introduzida pela nova lei de franquia. Vamos dar uma olhadinha numa prova aqui, prova da magistratura de Goiás, prova para juiz substituto 2015. O examinador fez a seguinte pergunta: acerca do contrato de franquia empresarial, é correto afirmar? Vamos aqui dar uma olhadinha em algumas assertivas. Vamos analisar a letra A, por exemplo. O franqueado poderá requerer a sua anulação se não lhe tiver sido fornecida a circular de oferta de franquia com antecedência prevista em lei, ainda que não a tenha requerido previamente por escrito ao franqueador. Tá correto isso? Tá, mas hoje nós teríamos que falar da anulação e também na nulidade, né? Anulabilidade e nulidade caso não tenha a entrega dentro do prazo legal. Olha aqui, pessoal. Estabelece vínculo empregatício entre franqueador e franqueado? Nós já vimos que pelo conceito não, né? Olha a letra D. A falsidade das informações contidas na circular de oferta de franquia entregue ao franqueado torna nulo de pleno direito. Olha que interessante, porque para a lei anterior não se falava em nulidade, né? Então essa assertiva estava errada. Com a nova lei, ela pode até estar certa. Por quê? Porque a falsidade pode gerar anulabilidade e nulidade. E não só a falsidade, como também a omissão de informações. Então, cuidado, porque é assim que o examinador vai tratar dessas questões. Gianluca, olha que atualmente o contrato de franquia não é disciplinado por lei especial ou extravagante, sendo regido exclusivamente pelo Código Civil, também está errado. Nós temos uma lei específica, né, sobre o contrato de franquia. Bom, último ponto da nossa aula: sublocação de ponto comercial do franqueador para o franqueado. Assunto também de extrema relevância, tanto para quem vai prestar concurso, porque a gente vai ter alteração de algumas regras da lei de locação, como também para aquele que atua na atividade empresarial, porque você também vai poder aí ter uma opção maior de oportunidades no tocante à franquia. Então, fique muito atento para o que a gente vai falar aqui agora. Volta para a tela. Olha aí. O que acontece, pessoal? O artigo 3º da nova lei diz assim: nos casos em que o franqueador subloque ao franqueado ponto comercial onde se acha instalada a franquia, qualquer uma das partes terá legitimidade para propor a renovação do contrato de locação do imóvel, vedada a exclusão de qualquer uma delas do contrato de locação e de sublocação por ocasião da sua renovação ou prorrogação, salvo nos casos de inadimplência dos respectivos contratos ou do contrato de franquia. Olha que interessante. É muito comum o franqueador ele já alugar um espaço, um ponto estratégico de um shopping center, por exemplo, né? Uma esquina que ele entenda que há uma volumetria de pessoas maior que possa atrair para o seu negócio. Então ele aluga um espaço no shopping. E aí o que ele faz? Ele subloca esse espaço para o franqueado.
E qual que era o problema que nós enfrentávamos? O franqueado ou sublocatário, e muitas vezes o locador, ele pede o imóvel de volta, pede para entregar o imóvel. E o locatário ou o sublocatário se vê numa situação que inevitável de ter que ajuizar alguma medida judicial. E qual que é a medida judicial para poder manter um contrato de locação empresarial? A chamada ação renovatória, prevista expressamente na Lei de Locação, Lei 8.245 de 91, lá no seu artigo 51 e seguintes, trata da chamada ação renovatória. Mas qual era o problema? A Lei de Locação traz o seguinte, vem para a tela, olha comigo aqui. O artigo 51 da Lei de Locação, lá no seu parágrafo 1º, diz que o direito assegurado nesse artigo, que é o direito da ação renovatória, poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação, ou, no caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Então, só o franqueado é que poderia ajuizar a ação renovatória. Então, muitas vezes o franqueado não tinha essa expertise, não tinha dinheiro para pagar o advogado, ou não tinha interesse, né, porque ele estava se desfazendo da franquia, e o franqueador ficava a ver navios, porque ele não podia ajuizar a ação renovatória. Havia um impedimento legal. É lógico que muitas vezes a jurisprudência autorizava essa ação renovatória, mas, de certa forma, estamos aí violando o parágrafo 1º do artigo 51. Então, a lei de locação agora mudou. A lei de locação, a lei de franquia agora vem e modifica essa questão. No tocante à franquia, caso haja uma sublocação, agora, não só o sublocatário pode ajuizar a ação renovatória, o franqueador, que é o locatário, também tem essa possibilidade. Pode jogar na tela aqui. Então agora, olha lá, vai ter legitimidade não só o franqueador, qualquer uma das partes, ou seja, o franqueador, ou seja, o franqueado, qualquer um deles vai poder ter legitimidade para propor a chamada ação renovatória. Bom, essa é uma situação extremamente importante. Segundo ponto também muito relevante é o seguinte, pessoal, às vezes acontecia o seguinte, o franqueador alugava um espaço no shopping por 10 mil reais, por exemplo. Então ele pagava 10 mil de aluguel. E ele sublocava esse imóvel, porque ele fez lá benfeitorias no imóvel, né? Ele mudou a cara do imóvel. Então muitas vezes ele faz o seguinte, ele subloca por um valor maior, valor de 15 mil, por exemplo. E aí o franqueado sabia que tinha sido alugado por 10, mas que estava pagando 15 na sublocação. Isso poderia ser feito, apesar de acontecer com frequência, o fato que isso também violava a lei de locação. Pode colocar na tela aqui mais uma vez? O artigo 21 da lei de locação diz assim, que o aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação. Então, ó, o aluguel da sublocação não pode exceder o valor do aluguel da locação. Isso é o que prevê a lei de locação no artigo 21. Como ficou isso agora? Olha aqui o que diz o parágrafo único do artigo 3º. O valor do aluguel a ser pago pelo franqueado ou franqueador nas sublocações de que trata o caput poderá ser superior ao valor que o franqueador paga ao proprietário do imóvel na locação originária do ponto comercial. Então agora, para a franquia, eu não aplico mais o artigo 21 da lei de locação, mas sim o parágrafo único do artigo 3º. Em outras palavras, é possível um valor de sublocação maior do que o valor de locação? É, desde que isso esteja expresso na circular de oferta de franquia, então uma transparência na COF, né? E o valor pago a maior ao franqueador na sublocação não implique excessiva onerosidade ao franqueado,
garantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da sublocação na vigência do contrato de franquia. Então não pode ter uma onerosidade excessiva ao franqueado, e isso tem que estar expressamente previsto na circular de oferta de franquia. Então, é uma novidade muito importante quando envolve aí a lei de locação, tá bom? Então, como que ficou isso? Então agora, quais são as novidades? Locatário e sublocatário podem ajuizar a ação renovatória. E a segunda novidade, que o valor da sublocação poderá ser maior que o valor da locação. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Bom, ficamos por aqui. Esses são os pontos que entendo que são importantes, são pontos que vão fazer a diferença num eventual concurso que você vai prestar e também vão fazer diferença no dia a dia daqueles que atuam na atividade empresarial. Tudo isso que foi falado vai ter que ser modificado numa eventual circular de oferta de franquia ou num contrato de franquia. Me coloco à sua disposição nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, para tratar dos cursos do G7. Fico à sua total disposição. Vai ser um prazer falar com você. Agradeço sua atenção e, mais uma vez, um beijo no coração, que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.